tá com a plaquinha de ao vivo. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês nessa noite fantástica. Vou estar muito bem acompanhado aqui na nossa conversa digital. Essa Expo Inter 2020, uma Expo Inter diferente, mas excelente, maravilhosa, trazendo muita coisa boa através desse meio digital. Então, estamos aqui nessa noite fantástica com 4 feras. Eu vou apresentar a todos eles. Antes, eu vou me apresentar a vocês. Vamos deixar o pessoal vir chegando. Tem muita gente entrando na live agora. Estamos aí com um público fantástico. É muito bom estar junto com vocês aqui nesse momento tão especial da Expo Inter Digital, Expo Inter 2020. Vamos aguardando chegar mais público, mais gente, e a gente vai realmente iniciar essa live maravilhosa. Pessoal, meu nome é João Pontes, eu sou diretor de experiência do cliente, suporte ao cliente da John Deere para a América Latina. Tenho um prazer enorme de estar nessa noite aqui com vocês. Vou fazer o papel duplo aqui, o papel de estar conversando junto com os nossos amigos produtores que estarão aqui comigo hoje, ao mesmo tempo que também estarei conduzindo essa discussão como moderador. Então vai ser muito produtivo a gente ter mais tempo com esses grandes feras, grandes produtores do Rio Grande do Sul, que vão trazer a sua experiência para nós discutirmos os temas que nós vamos abordar nessa noite na nossa conversa digital. E esses temas são integração, tecnologia e produtividade, são temas que estão totalmente interligados, estão muito interligados com a questão da sustentabilidade do agronegócio, estão muito interligados com o momento que nós estamos vivendo, um momento difícil, mas um momento que está despertando muitas coisas positivas também. Coisas positivas na humanidade como um todo, mas também uma visão muito positiva do nosso agronegócio. E aqui é a grande oportunidade que nós temos de estar com esses grandes produtores do Rio Grande do Sul, trazendo a visão deles para a Expo Inter Digital através da nossa conversa digital. Eu vou apresentar rapidamente cada um deles e depois a gente vai começar a interagir de forma muito tranquila, de forma muito positiva, para que eles possam trazer a experiência deles. E essa é a nossa intenção aqui. Nós não vamos estar aqui numa conversa quadrada, nós vamos estar aqui hoje numa conversa muito livre, numa conversa onde eles vão ter a oportunidade de trazer a visão deles, a perspectiva e a experiência deles, com esses temas que são importantíssimos: integração, tecnologia e produtividade. Vou começar apresentando o Maurício De Bortoli. Maurício De Bortoli é um grande produtor rural das sementes Aurora, um agrônomo, terceira geração já no seu negócio, um negócio fantástico, que cresceu bastante com o uso da tecnologia. Maurício já foi campeão do SESB, Brasil, na soja, com mais de 123 sacos de produção, na época que ele foi campeão. Tenho certeza que hoje, aplicando toda a tecnologia, ele não vai só ser campeão do SESB, mas ele vai levar a produção dele toda a esse nível de produtividade muito em breve. É para isso que ele está trabalhando. Maurício fica na região de Cruz Alta, ele tem cerca de 3.000 hectares em pivô, e num total de mais de 8.500 hectares com produção de forma muito intensiva, de uso de muita tecnologia. Nós temos também o Valdinei Donato conosco. Valdinei Donato, também produtor rural, que fica produtor rural da Sementes Cambaí, que fica ali. Ele está hoje falando conosco da região de São Luís Gonzaga.
E o Valdinei, ele tem uma peculiaridade. O Valdinei, ele acabou se transformando no que a gente chama dentro da John Deere de um cliente farm model, né? Ele tem hoje uma fazenda 100% John Deere, totalmente conectada, usando todas as ferramentas de tecnologia que a John Deere disponibiliza para os seus clientes, para os produtores em geral. E Valdinei vai também poder trazer um pouco dessa perspectiva, não só, né, do uso intensivo, integração, tecnologia, produtividade, mas também trazer essa perspectiva de ter hoje uma fazenda 100% integrada. Né? Muito interessante essa oportunidade. Temos também conosco hoje o Fábio Questani, mais conhecido como Binho, por seus companheiros, seus amigos. O Fábio, ele é da Granja Vitória, também um produtor rural do Rio Grande do Sul, muito conhecido, da região de Lagoa Vermelha. Fábio tem mais de 3 mil hectares, né, em plantios, mais de 1.000 hectares em pasto, né, um grande produtor rural e pecuarista, que trabalha muito com a integração lavoura-pecuária, né, e vai trazer também a sua perspectiva do uso da tecnologia, aumento de produtividade, mas com foco também na integração lavoura-pecuária que ele realiza também já há vários anos. E temos conosco também Henrique Dornelles, também grande conhecido no Rio Grande do Sul, uma pessoa que tem um amplo histórico na agricultura do Rio Grande do Sul, já foi presidente da Federarroz, né, ocupou essa importante posição na Federarroz, presidir a federação, e ele planta hoje também lavouras integradas de arroz e soja, né, muito importante da sua região, e tem mais de 2.000 cabeças de gado também dentro desse sistema, trabalhando aí com integração, tanto também com o gado, a pecuária, a agricultura, mas principalmente também vai trazer essa perspectiva da lavoura do arroz e de como a evolução da lavoura do arroz com a integração e com a soja está permitindo que o produtor seja cada vez mais produtivo, tenha cada vez melhores resultados aí no Rio Grande do Sul. E Henrique fala da região do Alegrete. Então, vocês vejam que nós estamos muito bem representados, com 4 feras do estado do Rio Grande do Sul, pessoas que têm a sua vida dedicada à agricultura, né, à pecuária, ao agronegócio como um todo, com formações diferentes. Nós temos 3 agrônomos e um engenheiro mecânico aqui, né, e além deles, eu também sou engenheiro mecânico, então são 2 engenheiros mecânicos e 3 agrônomos. Eu tenho certeza que vai sair muita coisa boa dessa noite de hoje, não só pelo conhecimento que eles têm, mas pelo conhecimento prático do uso da tecnologia, né, e de como isso está transformando a produtividade deles, como isso está ajudando ao Rio Grande do Sul se tornar ainda um estado cada vez mais produtivo. Essa é a história que nós vamos contar aqui hoje, dentro dessa discussão, e eu quero começar falando um pouco, então, do que é integração lavoura-pecuária, integração lavoura-pecuária-floresta. Vou começar por esse tema. Eu, particularmente, na John Deere, tenho a oportunidade de trabalhar diretamente ligado à integração lavoura-pecuária-floresta. Eu sou membro do Conselho de Gestão da Rede Integração Lavoura-Pecuária-Floresta, a Rede LPF. Para quem não conhece, a Rede LPF é uma associação composta pela Embrapa e por algumas grandes empresas privadas que apoiam a Embrapa no fomento, na disseminação da tecnologia de integração lavoura-pecuária-floresta. Eu acompanho isso há muitos anos. A John Deere embarcou nessa jornada há 15 anos, né, na jornada de ajudar a Embrapa a desenvolver a integração lavoura-pecuária-floresta. Eu tenho o privilégio de poder estar trabalhando nisso e acompanhei o desenvolvimento que nos trouxe hoje a mais de 16 milhões de hectares em integração, né, seja integração lavoura-pecuária, integração lavoura-pecuária-floresta,
no Brasil como um todo, né? E a gente que acompanha isso de perto vê que a intensificação que vem da integração, ela não tem volta, né? Ela é realmente uma forma de produzir com mais sustentabilidade, com maiores resultados, né? Verticalizando o resultado dentro daquela área que você possui. E aí eu queria aproveitar e começar, então, lançando uma primeira pergunta para o nosso amigo Fábio, né, em relação à questão da integração lavoura-pecuária. Fábio, você como pecuarista, como produtor de grãos, como que você consegue operacionalizar a integração lavoura-pecuária? Como que você faz isso funcionar no teu dia a dia, no teu negócio? Boa noite, João. Boa noite a todos. Eu quero agradecer a todos os ouvintes que estão ouvindo a gente aí, assistindo. Quero agradecer a John Deere por ter feito esse convite para mim, entendeu? Eu fico muito contente e quero cumprimentar meus colegas aí, o Maurício, o Rodinei, o Henrique, você, João, da John Deere, e dizer que eu estou muito feliz aqui para poder contribuir, tentar contribuir com alguma experiência e partilhar alguma experiência que a gente tem dentro do negócio lavoura-pecuária. Eu sou engenheiro agrônomo, né? Sou formado na UFPEL há 32 anos e há 15 anos, no ano de 2015, chegou uma pergunta que eu acho que chegou muitas vezes em várias propriedades e muitos colegas da gente, chega aquele momento daquela pergunta, e agora? O que nós vamos fazer? Agora, como é que nós vamos trazer rentabilidade para o nosso hectare, né? Que é aquela velha margem de contribuição. Aí, em 2015, eu disse para o meu irmão, que era meu sócio, eu tenho alguma coisa para a gente começar um trabalho, porque a gente pensa, vamos fugir do ramo ou não? E aí a gente disse, não, mas eu acho que está fácil, eu acho que eu tenho um tema que eu quero te propor, e se você aceitar, eu vou ser teu parceiro. Como o hectare aqui para nós é muito valorizado, para você fazer pecuária aqui na nossa região ficava um pouco difícil. Mas aí eu disse, não, nós temos outras alternativas. E de fato, em 2015, eu disse, então nós vamos fazer um projeto em confinamento. E aí, João, começou a brincadeira, sabe? A gente eu fiz o projeto para ele, que eu sou agrônomo, fiz o projeto todo direitinho, a gente mais ou menos focou no início, o meio e o fim do projeto, e vamos encarar. E aí, dessa maneira, a gente começamos o projeto, tudo direitinho, só que o dia 7 de abril de 2015, por uma infelicidade, uma fatalidade muito grande, o meu irmão veio a falecer. E aí chegou aquele momento, e agora, meu Deus, eu sou agrônomo, cuidava da agricultura, né? E agora nós vamos fazer o quê, meu Deus? Aí, com muita calma e tranquilidade, serenidade, que eu sempre pedi para o meu irmão, quando ele partiu, que ele me passasse um pouco dessas qualidades, esses adjetivos que ele tinha, sabe? Eu disse, agora eu vou fazer. Então, eu comecei a pensar. E aí eu tive a graça de, quando ele faleceu, eu já tinha um filho quase se formando. E aí eu comecei, em vez que o meu irmão partiu, comecei com o meu filho. O que nós vamos fazer para incrementar a nossa renda dentro do hectare, dentro da nossa propriedade? Aí a gente continuou todo o projeto totalmente detalhado que a gente fez, sabe? A gente montou um confinamento, a gente já tinha uma área no Alegrete também, que a gente faz hoje todo o ciclo de produção, sabe? O nosso projeto é novilho precoce, então hoje a gente tem toda a cadeia. E o grande barato disso aí, o que é? O grande barato é que a gente conseguiu acertar a conta. Aquela conta que todos os produtores, né? Nós dentro de casa a gente faz. Tchê, mas agora, se nosso hectare está rendendo ou não está? E aí, graças a Deus, com muito trabalho e muita dedicação, apanhando bastante, João, no começo, porque eu não sabia nada, sabe? Eu era agricultor, era agrônomo, cuidava da agricultura, eu me dediquei e eu disse, não, nós vamos apanhar, mas nós vamos aprender. Eu acho que um desafio está lançado, eu peguei a minha turma, que eu quero fazer um agradecimento
pela turma que eu tenho, sabe? Meus funcionários, assim, e todo mundo se dedicou. Hoje, graças a Deus, o projeto está implantado. O projeto está hoje, para você ter uma ideia, João, em 0,2 hectares eu manejo com mais ou menos 1.500 animais, sabe? Eu usei a nossa pecuária para fazer um fluxo de caixa, que é um grande problema que todos têm na propriedade, entendeu? A gente conseguiu adequar o nosso fluxo de caixa, trabalhando sempre, que nem eu falo sempre para os meus filhos, sempre fora da vala comum, entendeu? Eu trouxe a pecuária para dentro da propriedade para se tornar não um braço simplesmente, mas para competir diretamente com a agricultura, entendeu? Eu acho que as duas, elas se completam, entendeu? Hoje eu enxergo isso. Eu acho que a agricultura e pecuária hoje está com os níveis que a gente tá obtendo de produtividade, o preço do gado, sabe? Está muito bom. Então, eu estou feliz, entendeu, João? Eu estou jogando um pouco de ureia na minha grama, sabe? Mas isso aí é porque eu estou feliz mesmo e eu acho que eu estou conseguindo obter bons resultados. Excelente, excelente, Fábio. É muito bom, né, esse teu relato e entender essa oportunidade que acontece de realmente uma complementar a outra, né? Exato. E esse, às vezes, é o receio de muita gente, né? O receio de iniciar com a integração é entender que há uma complementação. Às vezes as pessoas acham que vai haver uma competição, né? E não uma complementação. Mas muito bom esse teu depoimento. Na prática, Maurício, deixa eu te trazer para essa conversa aqui. Na prática, como você vê, você como produtor de semente, como você vê a importância da rotação de culturas, né, da integração também de cultura de inverno, para isso agregar produtividade aí ao teu negócio? Certo. Olá, boa noite a todos que estão assistindo essa Expo Interdigital. Agradeço o convite da John Deere também e todos os colegas que estão aqui contribuindo para esse grandioso evento. Aqui em nossa propriedade, a gente acredita que a rotação de culturas ela é muito importante para a construção de ambientes de produção mais responsivos e também mais resilientes, né? A gente trabalha numa região onde a distribuição de chuvas é muito irregular e a rotação de culturas passa a ser muito importante para conseguir complementar essa possibilidade de você ter mais renda, né, no hectare, como muito bem o Fábio comentou. E a gente constrói isso a diversos modos, né, no planejamento tanto das culturas de verão, que aqui no nosso caso é a cultura da soja e também a cultura do milho, né, a gente divide a propriedade em 80-20, né? 80% da área a gente cultiva soja e todo ano, independente do preço da gramínea, a gente cultiva 20% da área com a cultura do milho, visando essa rotação, a diminuição do ataque de pragas, doenças e também de invasoras e o enriquecimento desse hectare, ou seja, desse ambiente de produção. E faz um complemento também, né, com as culturas de inverno, tanto os cereais de inverno como o trigo, aveia, a cevada são culturas que para nós aqui são de suma importância para melhorar a fertilidade e também incrementar a palhada no sistema, quanto plantas de cobertura que acabam também melhorando nossos ambientes de produção. Então, no nosso planejamento, para conseguir construir uma agricultura mais sustentável, mais rentável, a gente planeja essa execução de forma a propriedade toda passar por sistemas de rotação e também de integração entre plantas de inverno e de verão. A gente não pensa aqui de forma isolada, apenas em monocultura, né? Apenas em produzir soja, porque o preço está mais atraente, ou apenas no inverno deixar os campos abandonados sem cultivo no inverno, porque o cereal não está remunerando. A gente tenta, claro, encontrar o equilíbrio, né, financeiro entre essa operação, mas sempre pensando que a grande produtividade do verão ela é construída no inverno, degrau a degrau. Então, para nós é muito importante pensar no sistema como um todo e não de forma isolada. Excelente, Maurício. Você trouxe realmente a importância, né, da rotação, da sucessão de culturas e a gente poder construir um ambiente cada vez mais resiliente, mais fortalecido para poder enfrentar a próxima safra e assim tá crescendo produtividade também. Muito bom. Antes da gente mudar para outro tipo de cultura, eu gostaria de ouvir também do Valdinei. Valdinei, você que também é um tradicional produtor
na região e acabou também, há algum tempo, também caminhando para o tema de produção de sementes. Como você tem trabalhado nesse tema de rotação, né, de sucessão de culturas na tua área? Como é que isso tem impactado a tua produtividade? Boa noite, João. Boa noite a todas as pessoas que estão nos acompanhando. Gostaria de agradecer ao convite da John Deere, especialmente pela concessionária que me atende aqui também, a Alvorada, né? E o convite de poder estar participando dessa Expo Interdigital, que é um evento diferente para esse momento que a gente está vivendo, né? Então, João, a minha região é um pouco diferente, porque a gente está numa altitude menor aqui e a gente tem algumas características de climas um pouco diferentes. Então, nós trabalhamos com mais força aqui nas áreas irrigadas, né? Nas áreas irrigadas, a gente trabalha com uma rotação de culturas onde tem 2/3 de milho e 1/3 de soja. E isso vai girando ao longo dos anos, né? Então, a gente consegue fazer, nos anos que tem milho na safra e depois uma soja que a gente inicialmente chamava de soja safrinha, mas que hoje é uma safra, praticamente uma safra normal, né? Com produtividades muito boas, que são oportunidades que a região nos oferece aqui, né? E nas áreas de sequeira, a gente trabalha com uma área de rotação um pouco menor do que esse exemplo que o Maurício deu há pouco, né? Porque a gente está numa região com um pouco mais de risco, então aqui a gente trabalha com, no máximo, 10% a 15% da área com milho a cada safra. E vai fazendo o giro ao longo dos anos, né? Mas eu acho importante a gente entender cada região que a gente está e poder usufruir das características que essa região proporciona para a gente, né? E eu acho que nós hoje estamos numa região que tem um potencial de irrigação enorme, toda essa região das Missões aqui, com a possibilidade de fazer de 2 até 3 safras por ano ao longo de uma combinação boa de culturas, né? E eu acho que isso é importante porque, além de produzir muito grão, muito alimento, né? Também tem essa possibilidade de estar girando com as culturas, né? E de estar de certa forma, também nos ajuda na produção de sementes, né? A gente tem hoje uma empresa focada na produção de sementes, então essas épocas diferentes de plantio nos favorecem muito na produção de sementes também, né? Muito bom, Valdinei. Obrigado por essa tua perspectiva, é exatamente essa, né? Em cada região precisa de uma adaptação, tem diferenças de uma região para outra, mas sempre há a possibilidade de trabalhar de forma mais racional, trazendo mais qualidade, sustentabilidade, usando rotações e sucessões. Maravilha. Pessoal, antes de eu chamar a minha próxima pergunta aqui, eu queria lembrar a vocês que já saiu aí a enquete, nós temos um quiz, né? Saiu a enquete desse primeiro quiz, gostaria de ver aí vocês respondendo, né? Mandem as perguntas de vocês também aí no chat, né? Mas respondam ao quiz. Esse primeiro quiz é uma pergunta interessante também sobre integração, que é: quais os principais benefícios da integração de culturas? Né? Eu acho que a gente gostaria de ouvir de vocês que estão aí acompanhando nossa live hoje. Coloquem a resposta de vocês, mandem as observações e mandem perguntas, porque nós vamos ter tempo de estar respondendo algumas dessas perguntas aqui mais para frente na nossa live. E continuando nessa questão de sucessão de culturas e mudanças, né? Henrique, eu queria trazer aí a tua experiência do arroz também, né, em relação às terras baixas aí do arroz, né? Como que está progredindo, né? Como você vê essa progressão e qual a importância dessa progressão da soja nas terras baixas, né? Da soja aí numa região onde tradicionalmente a gente tinha o plantio somente do arroz. Bom, boa noite a todos. Primeiramente, agradecendo também a John Deere pelo convite, principalmente por estar conhecendo essas pessoas que hoje estão conosco aqui, né, João? E conhecendo, inclusive, um pouquinho da vida e um pouquinho do trabalho de cada um. Mas, enfim, eu acho que o arroz, ou a nossa região arrozeira, a parte sul do Rio Grande do Sul, a metade sul do Rio Grande do Sul, ela demorou um pouco para entender essa necessidade, talvez pelo nosso comodismo, né? Ou talvez pelas dificuldades que o nosso solo e até o nosso clima ele nos trazia. Ou talvez a comodidade de sempre estar plantando arroz, apesar das dificuldades financeiras,
era uma cultura que, independente de seca ou de chuva, ela deixava relativa margem, né? Mas, a duras penas, a gente foi sendo desafiado, começou mais digamos, lá pelas lagoas, né? Lá pela Zona Sul, a necessidade da rotação com soja em função do problema de produtividade em função das invasoras resistentes. Bom, passamos aí 10 anos, 15 anos, talvez um pouco menos, né? E, de fato, veio toda uma questão econômica também, que fez, novamente, a gauchada de bombacha aqui da metade sul pensar um pouquinho mais e ser desafiado a novos horizontes, né? E a soja hoje, eu tenho absoluta certeza, ela é uma das responsáveis, tanto é que saiu a intenção de plantio para o arroz agora, não chegará a 970 mil hectares, com todo esse preço muito bom do arroz, não vai aumentar demasiadamente a área, inclusive a soja estará aumentando nessas terras de várzea. A soja deu a possibilidade da gente escolher, né, de reduzir um pouco a oferta e equilibrar o mercado. Essa é uma vantagem extra agronômica, uma vantagem econômica que ela trouxe para todos os produtores, agora nós arrozeiros experimentando de uma forma mais consolidada. Excelente, realmente uma mudança, né, que vem acontecendo, e aí eu quero, Henrique, continuar com você aqui nessa discussão, principalmente olhando, né, o aspecto também do que vem ajudando a essa transformação acontecer. Você acha que as novas tecnologias elas vêm ajudando essa mudança a acontecer, seja do ponto de vista de mecanização, de genética? Como que você vê o impacto também do uso da tecnologia e das novas tecnologias nessa mudança que está acontecendo na tua região? Bom, primeiro ponto, eu tenho a dizer que a soja ela teve a possibilidade de progredir. Eu nunca imaginei, o meu pai nunca imaginou plantar soja, infelizmente ele não nos viu plantando soja, e nós hoje somos sojicultores, uma área pequena de 400 e poucos hectares, mas, de fato, nos lançamos a ela e com intenção, inclusive, de aumentar. Além dessa questão econômica, né, de oferta e demanda, quadro de oferta e demanda, a gente, e a questão que eu coloquei, da questão sobre as invasoras, a gente percebe a melhora do nosso sistema, do nosso solo, da nossa principal ferramenta, que é a terra, né? A principal ferramenta de produção, que é a terra, que essa soja proporciona, né? Ela introduz, ou ela até obriga a certos manejos que tu no arroz não adotaria, e que isso acaba agregando de forma econômica e sustentável ao sistema, né? E poderia dizer também que a soja, ela entrou muito bem no nosso sistema, especialmente na propriedade que nós temos da nossa família, porque a gente conseguiu incrementar de forma substancial a pecuária, muito em função da presença da soja, né? Pelas melhorias no solo, e deu uma capacidade de suporte muito, muito positiva. Excelente, Henrique. É mais um testemunho, né, da oportunidade que acontece quando a gente intensifica, né, nossas ações com a rotação adequada, né, com todos os processos adequados e trazendo, como você falou, melhoria para o solo, né, de um modo geral, né, certamente melhoria para a tecnologia que está sendo utilizada, aplicada ali na região, e até o suporte à pecuária ainda mais intensiva que vem dessa oportunidade, né? Então, são realmente coisas fantásticas que vêm a partir do momento que você realmente trata
de temas de forma mais intensificada e também com a adoção de tecnologia, o uso da tecnologia. Eu vou pegar esse gancho aí da tecnologia e pedir ao Valdinei para falar para nós um pouquinho. O Valdinei é realmente um entusiasta do uso da tecnologia e está também usando já há muito tempo a agricultura de precisão. Então eu queria que o Valdinei também trouxesse para nós um pouco dessa perspectiva de como que a agricultura de precisão tem ajudado ele a desenvolver produtividade dentro de todas as operações que ele realiza. João, a gente, na verdade, nós temos usado a agricultura de precisão já há mais de 10 anos, né? Fomos implementando isso gradativamente ao longo dos anos dentro das áreas da propriedade e com diversos objetivos, né? Na verdade, iniciou isso com o objetivo de se homogeneizar a área. Então, a partir dos anos que foram se passando, a gente foi entendendo que não é exatamente assim que funciona na prática. A gente não consegue deixar tudo exatamente igual. Mas consegue entender cada talhão, a forma como ele produz e equalizar as aplicações de acordo com a aptidão daquela região que você está trabalhando, né? Então, ao longo desses últimos anos, a gente tem conseguido ser mais racional no uso de fertilizantes, né? Encontrar o ponto econômico adequado para a região onde a gente está, com o teto produtivo que a gente tem, né? Então, por exemplo, em milho, a gente usava mais adubo do que a gente usa hoje, a gente conseguiu reduzir esses níveis de adubação e manter produtividade. Então, acho que isso é um ponto importante, porque às vezes o máximo de produtividade talvez não é o maior ponto de equilíbrio em termos de resultado econômico, né? E tu sabes que uma coisa importante que nos aconteceu ao longo desses anos é que sempre o fechamento dessa análise da agricultura de precisão, ele acaba acontecendo quando você faz a colheita, né? Porque o mapa de colheita, ele te traz o resultado de todo o trabalho que tu fez ao longo do teu ano, incorporando e mostrando aplicando esses fertilizantes, né? E isso sempre foi uma dificuldade que nós tivemos, porque hoje a gente trabalha com 3 colheitadeiras, as 3 John Deere, porém são colheitadeiras de anos diferentes, modelos diferentes, e na hora de equalizar esse mapa de colheita, a gente tinha muita dificuldade, porque era difícil você ter um mapa confiável, onde você tinha uma leitura exata do que cada colheitadeira estava marcando, né? A gente conseguiu ter um resultado muito legal a partir do último ano, quando a gente passou a usar o aplicativo da John Deere, que é o My John Deere, né? Então, interligando todos esses mapas dentro do aplicativo da John Deere. Então, hoje, eu tenho um exemplo muito importante que aconteceu para nós. A gente estava fazendo a colheita de milho esse ano. Então, como isso está acontecendo online, direto, né? Quando você fecha o talhão, você acaba, no momento que fechou o talhão, você já tem o mapa finalizado, pronto, com a equalização das colheitas, né? Das 2 ou 3 colheitadeiras que estão operando junto. Isso, antigamente, a gente demorava muito para ter essa informação e a tomada de decisão era muito lenta. Então, com esse momento de fechar o mapa instantâneo, a gente conseguiu tomar decisões que antes levariam 2 ou 3 meses para a gente ter conhecimento. Então, conseguiu se antecipar em algumas situações e promover melhorias que hoje estão muito mais rápidas e muito mais acessíveis do que quando a gente começou anos atrás, então, fazendo esses modelos, né? Então, acho que hoje nós temos muitas ferramentas, graças a Deus isso está evoluindo muito rápido. A gente ainda tem dificuldade de acompanhar tudo isso, mas é importante porque elas geram informações rápidas e a tomada de decisão é cada vez mais rápida e você consegue aplicar isso com uma velocidade muito grande, né? Excelente, Valdinei. Guarda esse comentário que você fez aí de que a gente ainda tem dificuldade de aplicar isso. Nós vamos explorar um pouco mais isso depois, mas é muito bom esse testemunho que você traz, no sentido de que é isso mesmo. A tecnologia, ela continua evoluindo, né? E algumas coisas que antes a gente fazia com um pouco mais de complexidade, à medida que a tecnologia vai evoluindo, a gente vai tendo menos complexidade para realizar. E isso é realmente excelente e traz
oportunidades de produtividade. Eu queria ouvir, antes da gente continuar com esse tema, eu queria ouvir um pouco do Maurício também, como que é o uso, né? Como que é o uso de agricultura de precisão para você, que impacto que isso teve no teu negócio, e como você conseguiu realizar mais produtividade a partir da adoção dessas tecnologias, Maurício? Bem, João, a partir do uso de ferramentas de agricultura de precisão, a gente conseguiu entender melhor nossa propriedade e usar melhor os insumos também, racionalizar os investimentos, né? O quê? Conhecendo os ambientes de produção. Na verdade, as ferramentas de AP, elas geram dados que são muito importantes e a gente tem que acabar usando o nosso conhecimento agronômico, também nossa experiência agrícola, para gerenciar esses dados através da primeira oportunidade que a gente tem, que é na construção de mapas de fertilidade assim, mais efetivos e saber diagnosticar quais ambientes respondem mais a genéticas mais expressivas ou quais ambientes são mais limitados em termos de produtividade que talvez não vão responder a investimentos. Então, racionalizando melhor esses ambientes de produção, a gente consegue tomar decisões mais assertivas, né? Ao passo que a gente vai evoluindo, adquirindo mais tecnologias de ferramentas de AP, a gente chega lá no final, onde o Valdinei muito bem citou, que é na construção dos mapas de colheita. É através desses dados que você vai observar o quanto as suas ações lá na parte de planejamento e execução e tomar decisão foram mais assertivas e o que pode talvez ser replicado para outros talhões. Então, as tecnologias elas estão avançando muito rapidamente, estão nos demandando uma atualização em conhecimento profissional cada vez mais rápido, e eu acho que o grande passo, o futuro da tecnologia, é que as máquinas vão ter inteligência artificial, vão conseguir equalizar essas informações, mandar esses dados com maior acurácia e também com maior agilidade, para que o profissional, para que o produtor rural consiga estar tomando decisões com mais agilidade, e isso impacta em lucratividade no seu negócio. Excelente, Maurício. Realmente eu acho que esse é o caminho, né? É um caminho sem volta, né? E um caminho que está acelerado, né? Ele está acelerado até por essa condição da necessidade da adoção de digitalização na vida de todo mundo, né? Mesmo aqueles que eram um pouco mais céticos em relação à digitalização, à tecnologia, na situação de hoje se viram muitas vezes obrigados a usar mais a tecnologia, conhecer um pouco mais de tecnologia, digitalização, de tecnologia de conectividade para poder continuar trabalhando bem na sua atividade. Então, é muito positivo esse depoimento de vocês e o que eu tenho a acrescentar realmente é que cada vez mais a tecnologia virá no sentido de tornar a tarefa do produtor mais simples, né? Tornar a tarefa do produtor de decidir sobre as suas atividades de forma mais simples e de forma mais imediata, para que ele possa efetivamente ter ação sobre aquilo que está acontecendo no campo. Esse é o caminho mesmo que a gente vem trabalhando. E aí eu queria voltar um pouquinho então ao Valdinei, né? O Valdinei que tem utilizado todas as ferramentas, né? O My John Deere, tem utilizado o centro de operações, né? O Operation Center, e também tem interagido com o seu concessionário através do centro de suporte a operações do concessionário, né? Queria ouvir um pouco de você, Valdinei, como isso tem ajudado o teu dia a dia, ajudado a tua operação a se tornar mais eficiente, né? E como que você vê essa necessidade da gente estar cada vez mais desenvolvendo, treinando os operadores, né? Treinando aquelas pessoas que estão ali no dia a dia trabalhando com as tecnologias. João, a gente está participando, já vai completar um ano agora desse projeto novo para a concessionária aqui para nós também, que é o Farm Model, né? Então, nós estamos monitorando uma grande parte das máquinas hoje da fazenda. E então, assim, até no início começou a acontecer esse monitoramento e a gente sabe que existem informações que podem vir e contribuir, mas essas informações hoje, sem você pegar um relatório na mão, sem você comparar, ela parece que é uma informação que não tem muita utilidade, né? Ela não, a primeira visão é isso que aparece. Mas a partir do momento que as coisas foram acontecendo e a gente passou a ter um período de monitoramento
E principalmente agora, no fechamento dos primeiros 6 meses desse ano, a gente fez uma reunião interessante e onde a gente pôde comparar os relatórios que saiu de cada trator, de cada colheitadeira, de cada pulverizador, né? E isso nos trouxe muitas informações, para nossa surpresa, informações que a gente sabe que existem, mas que a gente não dava assim aquela, ou não tinha dedicado um tempo para a importância que elas têm hoje no negócio, né? Então você consegue saber lá o tempo de trabalho da máquina, o tempo de ociosidade, o tempo de transporte que você gasta dentro da fazenda, o consumo de combustível, né? E comparar, às vezes, por exemplo, dois tratores fazendo a mesma operação. Eu tive um exemplo importante, que era um trator com 89% de eficiência e outro trator com 75% de eficiência fazendo a mesma operação. Então, nos levou a questionar por quê, o que estava acontecendo, a olhar para o operador também, entender se tinha algum problema com o operador ou não, né? E a entender se, de fato, a gente poderia melhorar aquele número ou se aquele número é uma realidade da nossa propriedade, que a gente tem que entender ele e enfim, conviver, né? Mas eu digo que existem muitas oportunidades de melhoria. Mesmo naquele trator mais eficiente, o operador mesmo acabou trazendo oportunidades que ele poderia melhorar e ser mais eficiente, né? Então, acho que assim, são muitas informações que a gente não tinha, que a gente não tinha acesso, que a gente não conhecia, né? E que passaram a fazer parte do nosso dia a dia. E a gente fez agora, 30 dias atrás, em conjunto com a concessionária, uma reunião com todos os operadores, onde eles olharam todos os equipamentos, os relatórios e puderam opinar onde que poderia ter uma melhoria e onde que não poderia ser feita uma melhoria. Então, isso foi muito legal. Acho que é um início de um trabalho bastante novo que a gente está fazendo, mas que com certeza vai gerar muitos frutos, porque pensar que você pode diminuir a ociosidade, melhorar a eficiência, diminuir o consumo de combustível, melhorar o aproveitamento da máquina, né? São máquinas que têm um valor elevado e que produzem muito ao longo do seu dia de trabalho, mas que se você não souber usar da forma adequada, você acaba não conseguindo extrair o máximo da máquina, né? Então, acho que tem muita coisa para acontecer ainda em cima dessas informações que a gente está conseguindo levantar, né? Excelente, Valdinei. Obrigado. Medir para poder gerenciar, né? Essa é a grande oportunidade que a gente tem agora com todas essas ferramentas que a tecnologia está nos oferecendo, né? Excelente. Pessoal, eu tenho aqui as respostas aí que vieram de todo o time que está nos assistindo, né? Muito obrigado pela audiência de vocês, está fantástico aí. E nós temos aqui a resposta desse primeiro quiz, né, que era qual o principal benefício da integração de culturas. E aí nós tivemos aqui como a vencedora, a resposta aí que teve 66% de votação, a otimização da área utilizada, né? Em segundo lugar, aí, já com 23%, o aumento de produtividade. Em terceiro lugar, a redução dos custos de produção. E eu queria ouvir um pouco do Fábio e depois do Henrique na sequência sobre isso, né? Então, quais são os principais benefícios realmente da integração de culturas, na visão deles, se eles concordam com as respostas aqui dos internautas que nos responderam no quiz aí. Bom, João, eu queria só fazer um adendo, não sei, eu vou fazer um adendo até do Valdinei. Eu acho, hoje, essas plataformas digitais, que é uma prática que eu adotei também dentro da fazenda, sabe? Acho que a gente cabe fazer um pequeno comentário, porque eu quero colocar o que aconteceu na prática comigo como produtor. Uma manhã, era 6 horas da manhã, tocou o meu celular com uma mensagem dizendo que o rapaz estava saindo de dentro do galpão com um nível de fluido do hidráulico baixo, entendeu? Para mim, que eu gerencio a propriedade e pago as contas, eu achei uma fundamental importância, sabe? Porque eu sei quanto custa uma bomba hidráulica de um trator, como sei também, hoje também pela manhã, eu recebi uma mensagem do JD Link que o meu pulverizador dos nossos estava com a bomba de solução com baixa pressão. Então, eu queria fazer pelo menos esse detalhamento aí, que acho que é muito importante isso aí. O pessoal que não conhece, muitas vezes não quer experimentar, né, João,
um pouco dessa tecnologia e ferramentas que tem para nós dentro da produção, eu acho de fundamental importância. Quero dar meu depoimento porque é muito importante isso. Todos acham, o Maurício, o Valdinei, o Henrique devem também ter colocado, né, essa plataforma digital para ajudar bastante no nosso negócio. Mas em relação ao que você me perguntou, João, redução de custos e rotação de cultura, é aquela velha pergunta que eu falei no começo. Eu acho que eu, como produtor, eu enxergo que a margem de contribuição de 1 hectare de soja é pouco. Eu acho que a gente pode explorar muito mais essa margem de contribuição. O Maurício falou em cereais de inverno. Acho que aqui nós somos beneficiados por uma altitude de 800, 900 metros. Aqui o trigo anda muito bem, né? O Maurício bem sabe. Mas esse incremento de produção, incremento de produtividade, margem de contribuição, eu acho que é o que está pegando no negócio, entendeu? Hoje, quem não tiver as contas em dia, eu sempre digo, o gerenciamento da propriedade é muito importante, entende? Então, quem souber a margem de contribuição e fazer com que a gente retire cada vez mais desse hectare, as coisas vão se tornar muito mais viáveis, né? Eu acho que todo mundo teve a oportunidade de sair, viajar, e a gente vê como nos outros países as pessoas conseguem explorar muito mais que nós, entende? Então, por que não, né? O Henrique lá no Alegrete, por exemplo, eu acompanho, a gente tem uma propriedade lá há quase 10 anos, e eu estou notando que o soja está empurrando, entendeu? A agricultura... mas veio só para somar. Acho que hoje eles estão de parabéns, sabe? Todas as empresas já estão buscando tecnologia para a região do Henrique, por exemplo, no soja, sabe? Então, vai dar tudo certo. Existe um complemento geral, sabe? Que ele vai ter sucesso lá no Alegrete, o Maurício lá em Cruz Alta vai ter o sucesso, o Valdinei lá em São Luís Gonzaga vai ter sucesso, e nós aqui, João, para que tu não conhece, aqui era considerado a volta da fome, sabe? Tinha a nossa região aqui, São João da Ortiga, São José do Ouro, Vacaria, Esmeralda, aqui era considerada a volta da fome, e hoje não. Hoje eu acho que o Maurício bem sabe, níveis de produtividade altíssimo, entendeu? As pessoas muito bem sucedidas, né, no seu trabalho. Então, a gente fica muito feliz, sabe, que as coisas estão dando certo, né? É mais ou menos por aí, eu entendo. Excelente, Fábio. Eu conheço a região aí sim, viu, Fábio? Só que realmente eu já conheci numa fase talvez mais desenvolvida da região, né? Excelente. Henrique, você tem algo a acrescentar aí, Henrique? Por favor. Bom, eu acho que o Fábio foi muito feliz nas colocações de forma muito simples, e eu gostei muito do aprofundamento do Valdinei acerca das tecnologias, e concordo perfeitamente. A gente tem uma frota pequena, mas já experimentei as tecnologias, ou estou experimentando, na verdade, a tecnologia da John Deere, e já pude até como engenheiro fazer as observações necessárias sobre a eficiência e o perfeito funcionamento do trator, ou se aquela minha indicação de como ele deveria ser operado estava correta, né? Então, mesmo de forma muito simples, que eu acredito que esteja utilizando ainda, eu acredito de uma valia bastante importante. Sem prejuízo ao fato de que o Surface, que é a ferramenta de curvas de níveis, enfim, de geografia, de terreno, né, que a John Deere possui, ela entrou na nossa propriedade não por causa do arroz, mas por conta da soja. Obviamente, foi utilizado primeiramente no arroz, mas toda a concepção, todo o pensamento de aquisição dessa tecnologia foi para aproveitá-la na soja. Bom, em relação à questão de rotação de culturas, diversificação, enfim,
eu nunca esqueço, eu nunca esqueço um engenheiro agrônomo muito simples também. Ele falou numa entrevista, numa palestra, que a Terra não precisa de descanso. Quem é que inventou isso, que a Terra precisa descansar, né? Então, a Terra, quanto mais trabalha, mais feliz ela fica. Obviamente, desde que a pessoa, ou o agricultor, ou o profissional, esteja tratando de forma adequada, né? Mas a Terra, na verdade, ela não precisa de descanso. Então, se a pessoa consegue fazer um cultivo numa soja no verão e depois fazer uma intensificação da sua pecuária no inverno e logo em seguida entrar com arroz, com o preparo já está todo pronto, é só tu entrar com as curvas de níveis, ou seja, o entaipamento que nós chamamos. Quer mais barbada que isso? Evidentemente que não. É difícil, não é fácil. A gente está vendo aí esses exemplos que estão conosco aqui, João, e parece que é tudo muito barbada, né? Mas acertar, ter o capital de giro necessário, aguentar o desaforo do erro, porque eles não acertaram, assim como eu também. Isso, sobretudo a agronomia, né, é tão importante quanto estar lá junto às máquinas, ou junto às plantas, ou junto aos animais. Porque não é achar que o meu gramado é menos verde, mas, de fato, a nossa região, ela inspira muitos desafios e ela não é fácil. Eu acho que todo arrozeiro, a não ser aquele que esteja numa situação muitíssimo boa de rentabilidade, de eficiência, mas todo arrozeiro que estiver na condição mediana para cima e não está no topo, ele vai ter que experimentar a diversificação e quanto antes, melhor. Excelente, Henrique. Eu acho que é isso mesmo, né? A diversificação, ela traz a oportunidade da gente cada vez produzir mais e ajudar também a terra, ajudar o solo a estar cada vez mais recuperado, mais desenvolvido. Isso é fantástico. Pessoal, eu vou ter que quebrar o protocolo aqui um pouco e trazer já, nós estamos recebendo várias perguntas, tá, da audiência, e não é só o grupo aqui, que é um grupo de feras, a nossa audiência também é uma audiência de feras, né? Nós temos várias pessoas aí extremamente importantes do agronegócio nos acompanhando, estou muito feliz com isso, estou recebendo várias mensagens aqui de amigos, nós recebemos uma pergunta aqui do ex-ministro Roberto Rodrigues, então vamos aqui atendê-lo. Ele faz uma pergunta muito simples, mas que é uma pergunta fundamental. Quais as tecnologias que mais fizeram diferença no dia a dia para vocês? Então ele gostaria de ouvir essa visão. Eu começaria aí com o Valdinei, por favor. Valdinei, quais as tecnologias que estão fazendo mais diferença no dia a dia? E vou pedir que cada um de vocês dê a opinião de vocês da forma mais sucinta possível. Olha, João, eu, até por trabalhar em sementes, eu tenho que falar nas sementes, sabe? Eu acho que a nossa região, eu escutava agora o Fábio falar lá da Lagoa Vermelha, escutando o Henrique também, a nossa região também, se eu pegar, eu estou com 25 anos de formado, quando eu cheguei aqui, logo formado para trabalhar, a nossa região também era considerada uma região com dificuldades, que tinha muito para melhorar e muito a crescer. O que, de fato, mudou a região das Missões, e acredito que grande parte do nosso estado, do nosso país, sem dúvida nenhuma, no meu ponto de vista, é a genética, né? Os materiais, a genética tanto de soja como de milho se desenvolveu muito ao longo dos anos, né? A gente teve mudanças significativas através da transgenia, através do hábito de crescimento da soja, o hábito de crescimento indeterminado, que entrou junto com a geração RR, que veio para nós aqui primeiramente pela Argentina, depois pelas obtentoras que se estabeleceram no Brasil e conseguiram desenvolver materiais para cá. Mudou completamente o patamar de produtividade, mudou o enfrentamento que a gente tem
para questões climáticas, né? E colocou regiões que antes eram consideradas regiões com limitações, colocou elas no jogo de produtividade, né? Então, acho que, na minha opinião, sem dúvida nenhuma, a genética, são os materiais, é a produtividade que veio através dessas tecnologias que impactou teve um maior impacto assim, na produtividade como um todo, né? Excelente. Maurício, você quer complementar, Maurício? Acho que o Valdinei foi muito feliz no comentário dele, né? Eu acredito que a pesquisa evoluiu muito e nos possibilitou, através da genética, a entregar potenciais produtivos maiores em todas as culturas, desde a cultura do milho também cresceu muito o potencial produtivo em várias regiões, como a cultura da soja. Então, nos forçou, nos obrigou, talvez, a estudar melhor nossos ambientes de produção, conhecer melhor nosso solo, nossas limitações em termos de fertilidade, talvez, e disponibilidade nutricional, para que juntos encontrássemos o quê? A resposta para essa genética em termos de potencial produtivo. Então, hoje, nós, produtores rurais e agrônomos, estamos conhecendo novas oportunidades de produzir mais em diversas culturas pela evolução da pesquisa genética, das biotecnologias com proteções de cultivo. Hoje a gente tem a oportunidade de lançar mão de menos carga de agroquímicos no nosso campo, porque a biotecnologia entregou para nós hoje plantas mais tolerantes ou resistentes a pragas, doenças, né, que também impactavam muito em produtividade e também nosso custo. Então, como todo mundo hoje entra no negócio para ganhar e para ter resultado, a gente tem que encontrar o equilíbrio entre a adoção de tecnologias baseadas em genética e conhecimentos agronômicos. Vejo com bons olhos esse patamar. Fábio, o que você acha? Eu queria complementar o Valdinei. O Valdinei e o Maurício aí são professores no assunto. Eu quero fazer um adendo, porque eu sou, acho que o agrônomo mais velho aqui, sou formado há 32 anos. Então, quando eu estudei, eu tinha os professores e a gente, nas próprias palestras que a gente assistia, e o professor Gassi, o Floss, dizia que era 24 variáveis, que a gente tinha que ter um controle, ou 25 variáveis. Hoje, para respondendo a pergunta, hoje praticamente são mais de 500 variáveis que a gente tem que interagir com elas no dia a dia, entendeu? Para poder obter esse resultado para todo mundo. Não adianta nós ter a melhor semente se nós não temos uma plantadeira moderna. Não adianta nós ter uma plantadeira moderna se nós não temos condições de pôr o adubo que é correto. Não adianta nós ter uma plantadeira se a coletadeira nossa joga fora. Não adianta ter uma coletadeira se a semente lá que o Valdinei produz não vai germinar. Então, essa interação dessas variáveis, no meu ponto de vista, o segredo do sucesso é a interação de todas essas variáveis, que hoje as ferramentas que a gente falou até agora, as plataformas digitais, essa conectividade que o João fala, eu acho que esse é o ponto-chave do negócio. É um somatório de coisas que, entendeu? Que esse somatório vai se traduzir em rentabilidade e produtividade. No meu ponto de vista, é esse. Excelente, Fábio. É bem isso mesmo, né? Você tem muitas tecnologias, mas você precisa ter uma canalização dessas informações para você poder transformar em decisão. Muito, muito bom. Henrique, qual a tua opinião sobre essa questão das tecnologias? Eu gostaria de dizer que uma saudação especial ao nosso ministro, de que nada disso seria possível, e mesmo o aumento da nossa produção e produtividade, sem um Ministério da Agricultura decente, que não atrapalhe, que ele oportunize a nós, brasileiros, podermos desenvolver essas tecnologias do que simplesmente barrá-las, né? Saudação especial ao ministro, então, que está nos assistindo, e também a nossa ministra Tereza Cristina, que fez a liberação, enfim, conseguiu viabilizar uma série de fórmulas novas, novas ferramentas para reduzir custo e tornar o nosso ambiente de trabalho mais saudável, inclusive, diferente do que alguns pensam. Excelente. Pessoal, eu tenho uma outra pergunta aqui que eu acho que vai fazer muito sentido a gente tentar respondê-la. Essa pergunta é da Paula Fernandes. A Paula Fernandes ela faz uma pergunta muito simples também.
que é se toda essa tecnologia, né, que nós falamos aqui, desde a tecnologia genética das sementes, a tecnologia dos insumos, a tecnologia da mecanização que permite a aplicação adequada desses insumos, a tecnologia digital para a gente poder digerir tudo isso, fazer toda essa, né, conversão dessa informação em algo que seja de valor para o produtor, para que o produtor possa tomar suas decisões de forma consciente e tenha o melhor resultado possível, né, dentro do aspecto da integração como um todo. A Paula, ela pergunta, mas eu posso aplicar essas tecnologias, inclusive a integração lavoura-pecuária, lavoura-pecuária-floresta, em pequenas propriedades? Essa é a pergunta da Paula, muito simples. O que vocês acham disso? Deve. Eu vou responder a pergunta da Paula, porque falar em pecuária até para mim comentar, vou me antecipar os demais, aí peço desculpa, mas várias vezes eu faço alguma palestra para colégio agrícola aqui, são meus vizinhos aqui de produtividade, de localidade aqui, e eu levo esse pessoal lá para dentro da minha propriedade. E aí eu sempre comento com eles o seguinte: independentemente da quantidade de hectares que você possua, independentemente, você tem vários projetos a ser desenvolvidos, entendeu? Desde que você seja competente, que tenha um início, um meio, um fim, um propósito, entendeu? Eu acho que existe um monte de coisa a ser trabalhada com bastante viabilidade econômica, entendeu? Então, eu quero responder para a Paula dizendo o seguinte: independentemente se tu tem 5, 10, 20, 100, 1.000, 2.000, 10.000, não vai fazer diferença. Tudo depende da tua intensidade dentro do teu projeto, entende? Não adianta você querer fazer um projeto audacioso se você não se põe dentro do teu projeto e faz as coisas acontecer. Eu parto dessa premissa. Excelente, Binho. Valdinei, você quer... Não, acho que o Fábio foi muito feliz no comentário dele, eu concordo plenamente. Eu acho que o tamanho da propriedade, ele não impede de você fazer um projeto diferente, até porque, dependendo da cultura que você trabalha hoje, tem culturas que são grandes propriedades em áreas muito pequenas, né? Então, acho que tem que entender exatamente... Eu tenho uma coisa que eu considero muito importante, que é você entender a região que você está e a vocação que você tem naquela região. Então, acho que eu costumo dizer sempre que a gente tem que tocar a música dançar a música que está tocando, né? Então, você tem que estar... Se você está numa região que tem aptidão para café, você vai plantar café. Se você está numa região que tem aptidão para arroz, vai plantar arroz. Então, acho que tem que entender um pouco isso, a localidade que você está, as possibilidades que você tem para explorar isso, né? E dependendo do tamanho da propriedade, você pode gerar muito alimento, ter excelentes produtividades e ser uma grande propriedade numa área pequena, né? Maurício, você quer comentar? Apenas complementando aí o comentário dos colegas, que foram muito também abrangentes, eu acho que a adoção de tecnologias ela deve ser amplamente utilizada se ela atender o primeiro princípio básico da propriedade, que é trazer ou redução do investimento em recursos ou a redução do consumo e gasto em mão de obra e tempo, porque são as duas coisas que mais demandam o produtor rural hoje, né? Então, se a tecnologia trouxer e atender essas primeiras duas perguntas, ela é, sim, replicável a qualquer tamanho de propriedade. Excelente. Eu não vou poder passar sem dar uma resposta, né? O Henrique já tinha dado uma resposta direta, né, que é o DEV, e pelo trabalho que eu faço junto à rede de integração lavoura-pecuária-floresta, eu tenho oportunidade de viajar várias regiões do Brasil, todos os biomas brasileiros, e procurar entender como que a integração está progredindo nesses biomas, né? Então, tem sido um trabalho também complementar ao que eu faço nos últimos anos. E eu vou dizer para vocês o seguinte: a propriedade que eu vi com maior grau de integração, né, e com resultado por hectare surpreendente, maior do que qualquer propriedade de valor agregado que a gente conhece por aí, era uma propriedade de 12 hectares. Essa foi a maior propriedade
em rentabilidade por hectare que eu encontrei ao longo dos 15 anos que eu venho conhecendo e trabalhando com integração lavoura, pecuária, floresta. Então, Paula, com certeza, qualquer propriedade pode adotar tecnologias, contanto que você siga o conselho desses mestres que acabaram de trazer para vocês várias visões em relação ao gerenciamento da adoção da tecnologia. Mas pode e deve realmente adotar a tecnologia de integração. Pessoal, voltando então aqui à questão da conectividade, o Fábio puxou isso um pouco, trouxe, né, que realmente a importância vai estar na gente conseguir juntar todas essas informações, buscar fazer com que essas tecnologias todas trabalhem de forma harmoniosa, sincronizada na propriedade, e isso vai acontecer muito com a questão da conectividade, com a questão do desenvolvimento dessas novas ferramentas digitais. Então, eu queria trazer de novo aí um pouco dessa pergunta, né? E aí talvez a gente possa começar pelo Maurício também. Maurício, como que você vê, né, o efeito dessas ferramentas digitais para ajudar você a desenvolver o que você precisa desenvolver na sua propriedade e como você vê isso em relação também aos teus colaboradores, né? Como você tem conseguido desenvolver os teus colaboradores no uso dessas tecnologias? Certo. Eu acho que as ferramentas digitais, elas servem hoje como o principal impulso para o produtor rural na sua tomada de decisão. Quando a gente consegue gerenciar melhor os dados, a gente consegue tomar decisões mais corretas, mas isso impacta bastante também na agregação de conhecimento. Acho que uma das ferramentas mais importantes hoje da propriedade rural é o conhecimento, porque ele deve ser absorvido pelo seu gestor para conseguir extrair desses equipamentos, essas ferramentas, as melhores respostas e também ser transmitido ao quadro de colaboradores, porque nada adianta você fazer um investimento em uma máquina de última geração com excelentes recursos se você não demanda o conhecimento necessário para explorar essa ferramenta e a transmissão desse conhecimento para os colaboradores. E após transmitir esse conhecimento, a gente tem que muito bem entender como que a gente nivela esse conhecimento dentro do nosso grupo de trabalho para que todas as máquinas consigam responder na melhor média possível, como muito bem o Valdinei comentou. Eu tive já a oportunidade de medir o quanto essas ferramentas entregam em produtividade e eu vi que algumas máquinas destoavam muito em termos de operação. Então, eu tive que ir lá tentar entender aonde que eu estava falhando, talvez, na transferência da informação, para esse meu colaborador conseguir entregar a melhor resposta em performance nessas máquinas em operação e conseguir que a minha propriedade tivesse o quê? Mais lucro ou mais resposta e também mais economia naquela atividade. Então, eu vejo isso como um grande equilíbrio entre conhecimento e mão de obra capacitada para explorar essa tecnologia que a gente tem disponível no agro. Pessoal, antes de eu passar aqui para o próximo, para a gente continuar falando sobre esse tema, nós lançamos uma segunda enquete aí no site, tá? No chat da nossa live. E essa enquete, ela é justamente sobre a agricultura digital, agricultura 4.0, né? E a pergunta que está sendo feita para vocês aí, internautas, por favor, é: qual a solução de agricultura 4.0 que você vê o maior benefício, né? Então, por favor, respondam esse quiz aí no nosso chat e nós vamos também, nos próximos minutos, poder comentar sobre esse quiz. Dando sequência, né, dentro dessa mesma pergunta que eu realizei, Valdinei, por favor, eu queria a tua opinião sobre isso, né? Qual é a tecnologia aí relacionada à agricultura digital, onde você vê o maior benefício e como você vê também o desenvolvimento disso perante aos colaboradores na tua empresa para que você possa cada vez mais melhorar. Você já falou um pouquinho sobre isso antes, mas se você puder trazer a tua perspectiva agora, seria interessante. João, acho que o Maurício abordou de uma forma bem completa aí. Acho que a grande dificuldade que a gente tem hoje é transferir essa informação para o colaborador, né? E também na formação de novos profissionais para operar as máquinas. A gente tem conversado isso com colegas aqui da região. Acho que isso é um ponto importante. Hoje, o agronegócio,
a gente escuta falar do Brasil todo gerando muitos postos de trabalho, mas, por outro lado, a gente precisa conseguir treinar essas pessoas de forma adequada, porque são muitas informações. Você tem hoje, dentro de um trator, numa operação de plantio, todas as informações do trator e todas as informações do plantio acontecendo ao mesmo tempo, né? E o operador precisa saber ler isso de forma correta, de forma precisa, porque se ele não conseguir usar aquela ferramenta que está ali, então perde o sentido, né, João? Eu acho que o importante é nós conseguir transmitir isso para os operadores e formar profissionais para usar essas máquinas de acordo, né? Excelente, Valdinei. E nessa tua visão, o Centro de Suporte a Operações, ele também ajuda, né, a manter o monitoramento desses equipamentos e levar a informação em tempo real para você? Também ele ajuda, sim, João, e eu acho que a partir de reuniões como a gente realizou há pouco tempo atrás, conseguir interagir com esses profissionais, mostrar para eles onde eles podem melhorar, e que eles entendam, de fato, através dos números, né, dos gráficos que são mostrados, as diferenças, como o Maurício falou, às vezes tu tem 2 tratores fazendo a mesma operação, a diferença de resultado que um está entregando, que o outro está entregando, e o operador conseguindo identificar isso e agir de uma forma diferente, né? Então, para te ter uma ideia, a gente lançou um desafio para o nosso aplicador nessa última reunião, porque ele no tempo de transporte dele, ele estava andando com o pulverizador com todo acelerado, e isso gera um consumo de combustível desnecessário, que não precisa, né? Porque você não precisa estar com toda a rotação no motor para transportar. Então, ele ficou com uma tarefa de 30 dias andar diferente para ver que tipo de resultado ele ia conseguir gerar, tendo uma atitude diferente, e através do relatório a gente vai conseguir mostrar para ele, você fazendo diferente, você tem X resultado e você consegue preparar essas pessoas para entregar um resultado diferente, né? Excelente, excelente. Henrique, e depois o Binho, vocês têm uma perspectiva também sobre esse tema? Evidentemente que sim, eu acho que já foi muito bem comentado, e eu acho que nós, gestores, né, nós precisamos mostrar ou integrar esse funcionário, esse operador, para que ele entenda o que ele está fazendo, a importância disso e principalmente a importância dos dados, né, que ele mesmo está gerando. À medida que a hora que ele souber ou se colocar dentro desse processo, certamente ele vai tentar melhorar a cada passo. Eu queria fazer um adendo e eu quero essa pergunta eu quero resolver com a palavra tempo. Eu quero fazer um depoimento que na prática, que eu acho que é interessante para o pessoal entender o que é essa evolução, entendeu? Eu, por exemplo, o meu filho, que é a parte responsável da parte agronômica hoje da fazenda, é ele que está tocando, e eu estava vendo nas reuniões sucessivas que ele faz dentro da propriedade, onde ele, com o telefone, dentro do escritório, muitas vezes, ou fazendo outros trabalhos, ele está acompanhando a pulverização lá, onde aconteceu falha, onde está caindo, por exemplo, litros por hectare, que é uma coisa que me chamou muita atenção. Muitas vezes a gente vai olhar a lavoura e a gente nota que existem manchas diferentes, entendeu? Mas aqui o veneno não funcionou e aqui funcionou. O que é isso aí? A gente que tem essa plataforma, ela agora já está vendo na prática o que é. Por que não funcionou lá e funcionou aqui? Então a gente está vendo, por exemplo, num lugar que era previsto para cair 100 litros de água por hectare do fungicida, da mistura, caiu 70, 80, 60. Então, muitas vezes o produtor, né, não sabe por que está acontecendo certas coisas dentro da propriedade dele. E essas plataformas, isso aí vem só somar. Eu acho que você consegue ganhar muito tempo, sabe? Você tem um acompanhamento muito maior, mesmo não estando dentro da propriedade, entendeu? Sucessivas aplicações, colheita, estava falando em combustível. Isso aí é uma plataforma que, no meu ponto de vista, não tem... É reversível, entendeu? É uma coisa irreversível porque, se você não adotar, você está perdendo dinheiro, entendeu? No meu ponto de vista, é isso aí.
Excelente, excelente, Fábio. É muito bom esse teu comentário. Eu queria pegar, uma vez que você mencionou o teu filho, eu queria pegar esse comentário agora e trazer uma próxima oportunidade aqui, que é a gente realmente entender qual é o papel das novas gerações, né, nessa adoção de tecnologia, né, seja na própria integração, seja na questão da tecnologia digital mesmo, propriamente. Eu lembro que você comentou que foi depois que você voltou, que depois que você formou e voltou para a propriedade, é que você foi desafiar, né? Depois de muito tempo, você foi desafiar a forma como a propriedade interagia na questão da integração. E agora o teu filho, né, está aí com você trabalhando também nessa transformação digital. Você considera isso fundamental para o sucesso que você está tendo? Me dá a tua opinião sobre isso e fala um pouco sobre essa sucessão aí com a tecnologia. Bom, João, nesse assunto eu fico mais à vontade e posso dizer que eu sou um privilegiado, sabe? Eu sempre agradeço, eu levanto e agradeço pelos filhos que eu tenho, que Deus me deu, entendeu? Porque eu acho muito importante a sucessão dentro da propriedade. O meu pai tinha uma frase que ele dizia: a pessoa que produz só dinheiro é vago, sabe? A pessoa que produz dinheiro e produz a sucessão, ou o seu sucessor, eu acho que esse é um cara rico. Esse é um cara que está dentro do negócio e é um cara que vai prosperar. A gente vê várias empresas, vários condomínios, vários conglomerados, que muitas vezes chega com 70 anos e agora, quem é que vai tocar o negócio? Então, a gente vê muitas empresas famosas, sabe? A gente vê biografias de grandes empresários que muitas vezes tem que desmoronar. Eles constroem um castelo e chegam a um ponto, e agora? Quem é que vai tocar o negócio? Então, como eu te disse, eu me sinto à vontade de falar isso, porque é uma coisa que eu tive preocupação e sempre tentei, sabe? Agora, graças a Deus, eu tenho um filho formado que trabalha comigo há 4 anos, e eu tenho outro guri que está na universidade, também fazendo agronomia, sabe? Então, eu fico feliz. Eu acho que os guri, eu vejo por mim, eu até te contei uma história, eu tive a oportunidade, há muito tempo atrás, em 95, que eu fui na Farm, a primeira vez que eu fui para os Estados Unidos, e eu fui assistir uma dinâmica de máquinas, entendeu? Antigamente não existia plantio direto, era só plantio convencional. Só que eu tinha um problema, o seguinte: eu via o meu pai é uma pessoa que eu quero agradecer até por estar aqui hoje, porque eu acho que eu devo bastante a ele. O meu pai trabalhando numa pré-limpeza de 7 toneladas a hora, com um rodinho em cima da pré-limpeza, para tentar separar o sabugo do milho e para não cair o grão dentro do resíduo. Aí eu fui numa dinâmica de máquinas lá, tive a oportunidade e o prazer de ver uma máquina com um cilindro axial. E aí, João, assistindo a dinâmica lá, pô, eu vi aquilo lá, eu fui pegar os grãos do lado da colheitadeira lá, só tinha grão, não tinha sabugo, não tinha nada. E eu já pensando no meu querido pai lá dentro de uma pré-limpeza ali, esfregando um rodinho o dia inteiro, entende? Então, eu acho que sucessão está aí. Eu, graças a Deus, quando eu vim trabalhar, meu pai acreditou em mim, sabe? E eu, que nem eu sempre digo para os guri agora a bola está com vocês. Eu já tenho 51 anos de idade, né? Graças a Deus, acho que tenho bastante lenha para queimar ainda, porque não me considero nem um pouco velho, entende? Eu acho que eu tenho muita coisa para fazer. Mas se puder trazer esse pessoal, essa turma nova, sabe? Nossa, é tudo de bom dentro da propriedade, sabe? Hoje, assim, eu falo com felicidade, sabe? Eu falo com felicidade e volto a dizer, eu agradeço a Deus. Porque meus filhos dentro da propriedade hoje é o máximo, entende? Eu consigo extrair tudo que eu quero dentro da propriedade com essa junção de ideias, essa junção de pensamentos que vai trazer o sucesso para a gente. É uma bênção, Fábio, é uma bênção. E aqui nós temos alguns colegas mais novos, né, que, na verdade, eles são sucessão também, né? Então, eu queria também ouvir aí do Maurício, depois dos demais também, como é que é essa perspectiva
da sucessão e, com isso, trazer mais tecnologia para a propriedade. Legal, João. Acho que eu sou uma prova viva da sucessão familiar. Eu trabalho hoje numa empresa 100% familiar, tenho muito orgulho de estar aqui representando a minha família. Meu avô começou o nosso negócio na década de 60, né, cultivando trigo aqui em Cruz Alta, depois começou também a experimentar cultivar soja. O meu pai veio ajudar ele, juntamente com os irmãos, na propriedade, e hoje a gente segue trabalhando em família. Então, nós somos já a terceira geração, que é o pulmão desse negócio, né, que a gente respira e vive a agricultura diariamente. E eu acho que o grande legado que a gente deve deixar para os nossos sucessores é tentar deixar uma empresa muito bem construída e muito bem constituída para que a nossa quarta geração possa assumir e dar continuidade a esse negócio tão bonito que é produzir alimentos com sustentabilidade e alimentar esse mundo que vai ser cada vez mais exigente em termos de tecnologia e recursos para o futuro. Excelente. Valdinei, você gostaria de acrescentar algo nesse aspecto aqui? João, eu também venho de uma família toda de agricultores, né? O meu avô, em conjunto com meu pai, veio da região de Cruz Alta para São Luís Gonzaga em 1967, veio abrir essa região aqui das Missões, foi o primeiro produtor a plantar trigo aqui nessa região. Então, depois trabalhei por bastante tempo junto com meu pai. Meu pai hoje ainda toca uma propriedade separado, sabe? Em função da semente, a gente acabou separando e cada um tocando o seu negócio. Tenho 3 filhos hoje, uma filha que faz administração, outra filha que provavelmente no próximo ano começa agronomia e um filho menor. Então, com certeza, a gente quer ver toda a família sempre envolvida, né? A família da minha esposa também é envolvida com a agricultura. E é um desejo, né, da gente como produtor ter sempre uma sucessão, ter os filhos envolvidos no negócio, porque na verdade é uma paixão, né? Ser produtor rural hoje é uma paixão, a gente faz isso com o coração. A gente sempre costuma dizer que é um negócio desafiador, porque tem muitas dificuldades, a gente sempre estamos numa indústria a céu aberto, então você precisa ter muito amor pelo que faz para conseguir superar as adversidades que muitas vezes o clima proporciona para a gente, mas com amor, com dedicação e com bastante força a gente consegue superar e consegue envolver a família toda, né? E como o Maurício muito bem falou, acho que o desejo é que no futuro a gente consiga entregar um negócio bom a essas novas gerações que estão chegando e que elas consigam perpetuar esse negócio por muitos e muitos anos ainda, né? Excelente. Henrique, você tem os filhos bem mais jovens, né? Mas você acha que a tecnologia vai ajudar a mantê-los contigo no teu negócio? Sem dúvida, porque cada dia que eu estou explorando alguma ferramenta, enfim, no Palm Top, eles acabam participando e até se interessando por isso. Eu acho que é muito interessante para chamar esses projetos de gente aí que estão muito ligados à tela, né? E também gostaria de dizer que nós somos gestores, né? Nós temos a felicidade de esse nosso negócio se confunde um pouco com o lar, né? Desde que a gente tenha a sapiência, enfim, a maturidade de saber distinguir muito bem o que de fato é lar e o que é responsabilidade e o que representa a sucessão na perpetuação do negócio. Isso não tem preço, né? E isso também é desafio, porque muitas vezes, e como bem falou o Fábio, muitos acabaram ruindo. Mas, enfim, eu acho que a tecnologia ela ajuda bastante. Foi uma coisa que me chamou muito a atenção, tanto para minha filha, que enfim, ela é mulher e tal, e acabou me acompanhando em alguns momentos ao trator, e quanto ao meu filho, que é mais ligado nas telinhas, ele também curtiu bastante esses equipamentos, até duvidando um pouco que isso estava ao nosso alcance, né?
Então, acho que só contribui. Excelente, você trouxe 2 pontos importantíssimos aí, né? Primeiro, a mecanização e a tecnologia, elas eliminam, né, a necessidade da força bruta, né? E com essa eliminação da necessidade da força bruta, nós podemos estar muito mais diversos, né? E incluir muito mais também as mulheres no agro, né? E isso está acontecendo de modo geral, a gente está vendo isso cada vez mais, muitas mulheres tomando conta dos negócios e realmente desenvolvendo negócios no agro, porque realmente agora o que vale é a gestão, o que vale é a inteligência, o que vale é saber usar a tecnologia, é o conhecimento, né? Não é mais a força bruta como já foi há muitos anos atrás. Então, isso é muito positivo, né? Pessoal, saiu aqui já a resposta da nossa outra enquete, e é interessante aqui, viu? Olha, 60% dos internautas responderam que informações agronômicas e operacionais são o maior benefício do uso da tecnologia da agricultura digital, da agricultura 4.0. Vocês concordam com isso? E, Henrique, você pode continuar falando. Bom, perfeitamente. Como nós dissemos anteriormente, né? É como tu coletar os dados, uma variedade de dados, e poder, depois, de forma ordenada, uma leitura ou fazer comparações. Muitas vezes a gente ficava, talvez até subjulgando quem coletou aquele dado, se realmente estava correto, mas a máquina, por óbvio, tem seus sensores, ela sempre vai dar o mesmo padrão de informação, e isso te dá mais garantias, né, de que aquela tua leitura vai ser mais assertiva, né? E obviamente, a agronomia, ela provocou uma explosão na nossa agricultura, e a gente, como bom brasileiro, a gente soube aproveitar de forma muito eficiente isso. A agronomia é impressionante, a evolução que a gente teve nos campos. Aí eu acho que a indústria automobilística não conseguiu fazer o que se fez aqui nessas terras. Não tenho dúvida nenhuma. Algum outro colega quer trazer alguma perspectiva sobre esse ponto? Eu vou complementar a informação do Henrique. Eu acho que vivemos, sim, a era dos dados, né? E hoje o produtor rural ele é instigado a usar esses dados como ferramenta de aumento de produtividade. Por isso que a gente até tem um lema aqui na propriedade nossa da família, que é dados orientando decisões e decisões gerando resultados, né? Os dados hoje são a âncora da nossa tomada de decisão. Então, todo produtor rural hoje deve ser um garimpeiro de dados, buscar essas informações diariamente para fazer o quê? O ajuste fino. A agricultura hoje passa por esse momento. Nós não podemos mais aceitar produzir de forma não linear a dados. Dados hoje são a ferramenta principal. Então, os avanços tecnológicos vêm de encontro à obtenção de dados mais precisos para ajudar o produtor rural a economizar recursos e ter mais rentabilidade. Acho que esse é o grande paralelo que a gente deve traçar aí na agricultura do futuro. Excelente, Maurício. Excelente. João, eu vou fazer uma brincadeira aqui, porque eu sempre digo, eu acho que a agricultura evoluiu mais que a medicina, entendeu? A gente sempre puxa a brasa para o nosso assado. E eu, de fato, eu tenho certeza que o Henrique falou, entendeu? Hoje essas ferramentas e essa tecnologia aí superam as expectativas. No momento que tu detém todas essas informações e todas essas variáveis que a gente falou, o segredo do sucesso está na frente, entendeu? Não tem como não fazer isso, entende? Eu acho que é por aí o caminho. O Binho, eu não posso deixar de fazer um comentário em cima do teu, né? Que essa questão de ter evoluído mais que a medicina é super interessante. Eu diria que pelo menos a gente dá remédio com muito mais precisão, né? É verdade, João. É verdade. Justamente o uso da tecnologia, né? Mas é isso. Henrique, você quer complementar? Não, acho que está de bom tamanho. Desculpa, Valdinei, você quer complementar? Não, acho que os colegas colocaram muito bem, né, João?
Não tenha dúvida, eu acho que o futuro a gente vai cada vez mais a detalhe, né? Porque são muitas informações e essas informações chegam de forma muito rápida. Eu acho que isso, o que está mudando talvez ao longo desses últimos anos é a velocidade com que a gente consegue gerar essas informações, né? Cada vez elas chegam mais e você precisa ter alguém dentro da propriedade responsável por tanta informação que você gera para transformar isso de fato em ações que escolher quais são as ações corretas para que o resultado seja o que você espera, né? Então, se gera muita informação e eu acredito que isso vai ser cada vez maior esse número de informações e a gente vai precisar peneirar isso aí, entender de fato aquilo que é relevante e aplicar de forma cada vez mais correta. Excelente, Valdinei. Pessoal, eu tô triste porque a live está excelente, nós, né, estamos com um acompanhamento muito bom, vocês estão trazendo informações excelentes, maravilhosas, mas nós já temos o nosso horário de 1h30 de live. Vocês perceberam que passou 1h30 de live? Nós já passou 1h30 de live. Então, nós vamos ter que realmente partir para a finalização, né, em respeito aí ao nosso público, em respeito ao que foi combinado também com vocês. E eu queria pedir agora que cada um de vocês trouxessem uma consideração final, né, para o nosso público, para que eles pudessem levar a mensagem final que vocês querem trazer. Vou começar pelo Henrique. Henrique, por favor. Bom, pessoal, primeiramente eu acho que precisamos ter tenacidade. O agricultor, eu acho que tem isso no sangue. Para os meus colegas arrozeiros aí, que na verdade a minha família era quase que puramente pecuarista e a gente deu uma reviravolta bastante importante no futuro, mas que tenha a questão da informação, a questão que o Maurício colocou, que me parece que ele seja muito pragmático nisso, dados que dão resultados que gerarão decisões, né? Ou dados que gerarão decisões, e quanto mais empírico, menor será o risco. Quanto menos empírico, menor será o risco da tomada de decisão. Era isso que eu tinha para colocar. Muito obrigado por tudo e obrigado aos senhores. Eu vou procurá-los aí para uma visita para tentar aprender um pouquinho mais. Muito obrigado, Henrique. Valdinei, por favor, Valdinei, traga suas impressões aí, sua mensagem final. Não, primeiramente eu gostaria de agradecer aos colegas aí, porque eu conheci o Maurício, mas o Henrique e o Fábio não conheço pessoalmente, então acho que foi muito legal poder compartilhar informações de regiões diferentes aí. Acho que a gente também aprende bastante sempre que conversa, né, com outras pessoas, então acho que eu gostei muito. E queria dizer assim que eu acho que eu me criei ouvindo falar que o Brasil era um país do futuro, que o agronegócio era um negócio da vez e que a gente tinha que acreditar nisso, né? Então, eu acho que hoje a gente tem consciência de que nós somos o país, né, que tem um grande potencial agrícola, nós estamos produzindo muito, nós crescemos muito ao longo desses anos e crescemos graças à utilização de tecnologia. A gente falou aqui da genética, da geração de dados, das gerações novas que chegaram no campo aí e que revolucionaram muitas regiões, né? Então, eu acredito muito nisso. Acho que a nossa região aqui é um exemplo vivo, né? Hoje nós temos uma produtividade excelente, comparado às melhores regiões do estado, e se nós falássemos isso há 15, 20 anos atrás, a gente ia pensar que era um sonho. Uma vez a gente falava que produzir 100 sacos de milho por hectare era uma coisa praticamente impossível. Hoje se produz 300 sacos de milho por hectare, então é uma profissão fantástica, porque te permite muitas oportunidades. Então, acredito muito no Brasil, acredito muito no agronegócio, e essa é a mensagem que eu gostaria de deixar. Muito obrigado a todos. Excelente, Valdinei, muito obrigado. Maurício, por favor, tua mensagem final. Primeiramente, então, agradecer o convite mais uma vez e estar com esse público fantástico hoje debatendo um pouco mais sobre a agricultura, que é uma paixão nossa diária.
agradecer a presença dos colegas que contribuíram também de forma brilhante com as suas colocações e dizer que o Brasil é um país que, em se plantando, tudo dá. Eu acredito que a tecnologia vem de encontro a trazer mais facilidade para o nosso negócio, também redução de custos, porém nós vivemos a geração do conhecimento e temos cada vez maior compromisso de trazer pessoas para a nossa atividade, porque as empresas não são feitas somente de máquinas, as empresas são feitas de pessoas, então o material humano passa a ser muito importante, tanto na gestão quanto na execução das tarefas, para a gente consiga tirar aí o máximo resultado de toda essa operação linda que o agro promove no nosso planeta. Então, parabéns pela iniciativa, parabéns pela live, obrigado pelo convite de estar aqui hoje representando a minha família de Bortoli e o Grupo Aurora, aqui de Cruz Alta. Excelente, Maurício, muito obrigado pelas tuas considerações aí. Fábio, eu queria ouvir teus comentários, tuas considerações finais, Fábio. Não, João, eu também quero agradecer. Eu não conhecia o Maurício, não conhecia o Henrique, apesar que estamos pertinho, lá no Alegrete, né? Agora eu já sei onde é que eu vou comer uma picanha gorda lá. O Valdinei também, João, a gente já se conhecia. Eu estou muito feliz por ter participado, sabe? Eu acredito que alguma contribuição a gente fez para o nosso trabalho. E eu tenho uma frase que eu sempre digo para os meus filhos, o seguinte, que a lavoura da vida é igual a nossa lavoura lá na lavoura, entendeu? E tem o professor Gassi que ele fez uma frase antes de morrer, e ele botou, coloquem emoção, coloquem amor no trabalho, invistam no que vocês vão fazer com bastante amor, entende? Então, é o que eu digo para os guri, se a gente fizer as coisas bem certinho, não inventar, não precisa inventar, a gente fazer um feijão com arroz bem feito, e a gente fazer sendo honesto, com valores que a gente aprendeu antigamente, a gente vai ter, eu duvido que alguém não tenha êxito no nosso trabalho, entendeu? Eu sou um entusiasta hoje da agropecuária, porque hoje eu trabalho com pecuária também. Então, se nós for trabalhar com amor, fazer as coisas bem feitas, a nossa indústria é céu aberto, como você muito colocou bem, Valdinei, mas a gente fazendo as coisas bem feitas, com amor, com carinho, seguindo as orientações, com todas essas variáveis, essas 400, 500, hoje talvez não sei nem quantas são, o segredo do sucesso está aí, não tenho dúvida, sabe? Agradeço a John Deere também pelo convite, assim, sabe? A gente não tem muita tarimba nessas lives aí, mas estamos tentando fazer o máximo que a gente pode fazer hoje. Que maravilha, hein? E ele não tem tarimba, imagina se tivesse. Olha, pessoal, eu queria realmente... Primeiro, eu sou um privilegiado, né? Eu tenho que dizer isso. Eu sou um privilegiado, né, de estar trabalhando diretamente com vocês aqui hoje. Eu sou um privilegiado por trabalhar no agronegócio, na cadeia do agronegócio. Eu sou um privilegiado por ser brasileiro, né? Eu sou um grande privilegiado. E vocês tocaram em todos esses pontos, mas eu sou mais privilegiado ainda porque o agro brasileiro pode contar com pessoas como vocês, né? Porque são as pessoas, é exatamente o que você falou, Fábio, são as pessoas que vão fazer a diferença, né? Colocando o seu conhecimento, colocando a sua visão, mas colocando também o seu coração, o seu amor. São as pessoas que vão fazer essa diferença. E a gente realmente é firme em dizer e continuar afirmando que aqui no Brasil nós podemos produzir e podemos preservar ao mesmo tempo, né? E vamos produzir e preservar mais com o uso das tecnologias, com o uso também, a adoção de todas as tecnologias, da genética, da integração lavoura-pecuária, da integração lavoura-pecuária-floresta, da mecanização, da agricultura digital. Todas essas tecnologias elas vão concorrer para isso, mas elas só vão dar resultado por causa das pessoas, né? Então, aí o grande privilégio que a gente tem de poder estar nesse setor trabalhando com pessoas maravilhosas como vocês. Muito obrigado pelas mensagens que vocês trouxeram, muito obrigado pelo conhecimento que vocês trouxeram e da forma simples como vocês puderam colocar, e eu tenho certeza que vocês vão estimular muito mais produtores, né? Não só no Rio Grande do Sul, mas por esse Brasil adentro, a fazer
uma agricultura, a ter um agronegócio cada vez mais sustentável. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Quero agradecer a audiência que nós tivemos. Não consegui responder a todas as perguntas que foram feitas. Nosso time vai ficar em contato com vocês, quem fez perguntas e não teve respostas, mas eu tenho certeza que o conteúdo que foi compartilhado por esses feras que estavam aqui traz muitas respostas para perguntas que a gente ainda nem pensou. Então, muito obrigado, boa noite a todos.